Olá, meu pessoal lindo, maravilhoso. Como é que estão? Estudando muito? Espero que sim. Vamos lá, a gente ontem parou, né? Hoje, vamos escolher o dia, não sei em que frequência vocês estão estudando, mas espero que bem. E que essas nossas aulas nos ajudem e ajudem vocês a refletirem sobre este momento que a gente está vivendo e nos construirmos pessoas mais éticas, profissionais mais éticos em meio desse caos. Combinado? Ontem a gente parou no que se diz respeito ao. A gente ia começar os deveres, o segundo capítulo do Código de Ética. Vimos até aqui, o preâmbulo, os princípios, o primeiro capítulo que é de direito, e que eu sempre coloco para vocês a importância de perceber essa arrumação do código, exatamente porque o que vem primeiro é o direito, então o código ele está aí para cuidar, para instrumentalizar, para orientar, para mostrar a cada profissional o que é possível para eles, tá certo? Então, no primeiro momento, a gente estudou essa parte do código e a gente agora vai passar para uma segunda parte do código, que a gente chama de deveres, que é o capítulo 2. Vamos lá? Então, no capítulo 2, a gente traz, vamos ampliar aqui, no capítulo 2, nós... Parece que está dando erro agora. Então, a gente começou lá, vamos lá passar para o capítulo 2, deveres. Então, a gente parou nessa tela, né? E eu queria começar pelo artigo 26, que traz a importância, né? Que é um dever conhecer, cumprir e fazer cumprir, né? Você cumprindo e fazer com que os outros cumpram. A empresa que você trabalha, o hospital que você trabalha, a escola que você trabalha, fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do sistema COFEN dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Gente, é muito importante, né? No instante eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do site do Conselho, né? É uma ferramenta extremamente importante, até agora, enquanto estudantes, vocês passarem a acessar, tá? Por que é tão importante acessar a tela dos sites do Conselho? Porque lá que está todas as informações indispensáveis, importantíssimas para vocês enquanto estudantes e futuros profissionais. Todas as normativas, todas as notas técnicas, todas as orientações, elas estão lá arrumadas e organizadas no site. Então, é um dever todo profissional da área de enfermagem conhecer o código, cumprir o código e fazer com que cumpram o código. Então, isso aqui é um dever. É importante a gente prestar atenção, porque a partir do momento que a gente conhece o código, a gente consegue entender a diferença entre o que é um direito, o que é um dever, o que é proibido, né? Porque o que acontece? Os verbos são parecidos. Então, é direito nosso conhecer o código? É, mas ele está disponível. Então, por que não entra como direito e entra como dever? Porque é uma obrigação. Eu, como profissional, eu tenho que buscar esse código para ter acesso a ele. Ok? Então, no artigo 28, traz que é um dever comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança e saúde da pessoa, família e coletividade. É o que a gente conversou na aula passada, né? Que às vezes a gente fica com receio de não comunicar o conselho, de não denunciar o conselho, e acaba sendo corresponsável por várias práticas, várias formas de trabalho, várias condições de trabalho que nesse Brasil afora estão disponíveis para vocês, né? Para a gente enquanto profissional, vou usar a gente porque enquanto profissional. Então, é muito importante a gente perceber isso diante do fato que
a gente precisa dar direcionamento a esse lugar de que é dever, eu preciso comunicar. Se eu não comunico com medo de perder o emprego, presta atenção. E aí tem uma denúncia de um usuário, de uma pessoa, de uma família, de um coletivo, e o conselho vai investigar, eu como profissional, vocês como profissionais, vai pagar pode correr o risco de perder a carteirinha do Corém. Por quê? A sua identidade profissional, né? Porque é um dever seu comunicar e você não comunicou. Então você não pode ser punido. Entendeu? Então, dentro dessas questões, é importante a gente ficar atento ao que a gente é importante e é indispensável para a gente cumprir. Ok? Vamos lá. Então, no artigo 29, 30, 31 e 32, eu escolhi trazer desde o 28 na ordem, pelo fato de que eles estão interligados. A gente tem medo, né, como pessoa, de fazer as denúncias, que a gente é descrente do sistema, do nosso sistema, no sentido sistema Brasil, sistema justiça, sistema governo, a gente é descrente. Mas se a gente não confia nos nossos conselhos regulamentadores, se a gente não deposita nos nossos conselhos, desculpem, de nossos conselhos reguladores, a importância e a capacidade que eles têm de cuidar de nós enquanto profissionais, a gente não vai fazer valer o nosso próprio conselho, a gente não vai fazer valer a anuidade que a gente paga. Então, é importante a gente prestar atenção desde lá do capítulo 28, que é um dever a gente comunicar, é um dever também comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que recusam, recusa e de demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional de cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então, se o código está dizendo que é um dever seu enquanto profissional, né, aqui atrás, comunicar ao conselho casos que podem infringir o código e o exercício profissional, colocando em risco, né, você pode comunicar formalmente se você souber de alguém que foi demitido por cumprir o código. O código, ele é feito para cumprir, então a pessoa não pode ser punida porque cumpriu o código. Então é muito importante a gente se dar conta disso, né? Documentar tudo isso. E hoje, gente, as documentações podem ser via correio eletrônico e pode ser via presencial, tá? Ou correio normal, mandar por escrito por correio. Então, no artigo 30, a gente tem como um dever, né, cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações, intimações do sistema COFEM, conselhos e conselhos regionais. O que é isso? O conselho pode te recrutar para uma atividade, pode te recrutar por uma convocação, ou pode te mandar uma intimação, pode te notificar para uma coisa, pode te dar prazos e você precisa cumprir no prazo estabelecido aquelas normas. Se você não cumprir, você pode ter penalidades, tá? Então, o outro artigo, que é o 31, a gente precisa colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo acesso a documentos e áreas física institucional. Quando a gente trabalha em um hospital, em uma escola, em uma empresa, em um presídio, seja lá qualquer um laboratório, a gente precisa colaborar com a fiscalização do conselho. A gente é muito lá atrás, lembra quando a gente vem com a questão da imparcialidade lá nos princípios básicos de uma ética coletiva, de uma ética social? A gente precisa ser parcial. Ser imparcial é defender aquilo que não é possível, puxar a sardinha para o lado de quem a gente gosta. E às vezes a gente pode acontecer isso. Tem um colega que a gente gosta muito, é uma amiga, um colega de trabalho, infringir uma lei, a gente omitica, né? E a gente não pode omitir. Então, é importante a gente pensar desse direcionamento. No artigo 32, manter a inscrição do Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer exercício profissional. Todo conselho, ele permite que a gente possa exercer no período de 3 meses
em outro estado, por exemplo, que mora ali em Juazeiro, Petrolina, é preciso a pessoa ter um Corém em Bahia e Corém em Pernambuco, né? Porque se você mora lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem que ter o Corém dos dois estados. Você não pode trabalhar em Petrolina com Corém de Bahia. Tem um prazo específico de possibilidade. Então, a gente precisa manter essa inscrição do estado que a gente está. Tá bom? No artigo 35, tem como dever apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando exercício profissional. O que é isso? A gente, em prontuários, relatórios, encaminhamento, a gente precisa colocar nome completo ou nome social, quando aqui reconhecendo as pessoas, né, que têm um nome social. Por exemplo, é Josefina e gosta de ser chamada de Júlia. É um nome social reconhecido, que ele já pediu solicitação para isso, a pessoa já pediu, ou pessoas transgênero, né, que é transexual e que tem um nome social, ele pode colocar de número de maneira legível, tá certo? É facultado, então, é facultado no que se diz respeito, é possível o uso do carimbo com o nome completo, número e categoria do Corém, devendo constar assinatura ou rúbrica profissional. Às vezes a pessoa dever apor o nome, colocar o nome, mas não bota carimbo. Pronto. Mas é facultado, é permitido o uso do carimbo. Em vez de ter o nome, embaixo do relatório só ter o carimbo, botar ou o nome, Corém, assinatura e carimbo ao lado. Certo? E no parágrafo 2º, quando se trata de prontuário eletrônico, a assinatura deve ser certificada conforme a legislação vigente. Todo programa de prontuário eletrônico, cada pessoa que tem acesso, que tem uma chave de acesso, ela passa a ter uma assinatura digital para colocar ali. Tá? Então, a pessoa sabe quem assinou, quem está escrevendo. Vamos lá? No artigo 36, é um dever registrar no prontuário e em outros documentos informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Isso é importante a gente dar-se conta, gente, porque às vezes você vai, tô com pressa para largar o plantão e não vou evoluir o prontuário. 2 dias depois você volta, você vai evoluir o prontuário. Você já descumpriu o código, porque é um dever registrar no prontuário todos os dias, de maneira cronológica, legível, completa, sem rasuras. Então, lembra disso. O artigo 38 traz prestar informações escritas e ou verbais, completas, fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. O paciente tem direito de saber e de maneira geral, né? Então, o artigo 39, esclarecer a pessoa, a família e a coletividade a respeito de direitos, riscos, benefícios, intercorrências acerca da assistência à enfermagem. Por exemplo, quando chega e você vai ver ali, vai botar um soro, vai botar um remédio, esclarecer a pessoa, é um dever. Você dizer, ó, esse aqui tá um remédio, repetir 10 vezes, porque às vezes o seu colega que triou, ou o enfermeiro que triou, ele não colocou que ele era alérgico a tal medicamento. Então, você vai botar um medicamento, é um dever seu esclarecer, porque a pessoa está ali sabendo e você falou, né, verbalmente sobre aquilo, e se ela não falar, você tem a sua plena condição de que você falou sobre isso, né? O capítulo 40, o artigo 41 tem prestar assistência à enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, é um dever. E isso está mais que claro, né, gente? Desde lá do início da nossa disciplina, o quanto a gente precisa respeitar a Cartilha dos Direitos Humanos e respeitar o direito de escolha de ir e vir das pessoas. O artigo 43 traz respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Tá? Então, a gente precisa respeitar. Isso é um artigo novo, que inclui o pós-morte. Tá? A gente precisa entender, a gente precisa cuidar. A gente não pode, vou dar um exemplo, o caso de Marina Silva, o caso de Marina Silva, Marina Silva? Não, como é? Marisa.
a mulher de Luiz Inácio Lula da Silva, onde foram divulgadas as questões da vida dela, do diagnóstico antes, ela estava no hospital ainda, o caso de Cristiano Araújo, o caso de Neymar. Então, a privacidade e a intimidade da pessoa é importante respeitar, tá? E esse capítulo aqui, esse artigo, desculpe, é completamente importante. Importante, gente, porque pode ter pegadinha em concurso sobre ele, tá? Por quê? O artigo 46, no Código Antigo, ele era um direito. Era um direito, mas hoje não é mais direito, que precisa ficar claro. Até porque você pode estar estudando por concurso, ou fazendo provas antigas, antes de 2017, de dezembro de 2017, e lá nas questões aparece, ele antes no Código Antigo era o artigo 37, agora passou a ser o artigo 46. E ele pode estar lá como um direito, e no gabarito está correto. Mas lembre-se que o código teve mudança a partir de dezembro de 2017. Então, hoje é um dever. Antes eu podia recusar, hoje eu devo recusar. Então, é um dever. Eu preciso fazer essa recusa, porque no meu código de ética me trouxe como um dever meu enquanto profissional. Tá? Então, no artigo 46 tem recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não conste assinatura e número do registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. Tá? A gente sabe que tem muitos médicos por aí que não assinam receita, que não carimbam receita, que não se colocam ou que ligam, que é o caso do parágrafo 2, não cumpre o plantão, estão em 2 plantões, em cidade pequena com isso, está em outro lugar, liga, prescreve isso, dá tal medicação. Não pode, você é proibido, é um dever seu se recusar. Você não pode prescrever sem assinatura do médico, do prescritor. Então, no primeiro parágrafo desse artigo, o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor outro profissional registrando no prontuário. Por exemplo, um caso de uma alergia. Você conversando por isso que é importante o contato, a conversa com o cliente, com o usuário, com o paciente. Você descobriu que ele é alérgico a Dramin, né? E quando você está lá no prontuário para você medicar, você fazer a execução daquele medicamento, e você diz, não, ó, eu identifiquei que que é um erro aqui, não tem como prescrever, porque o cliente, paciente e usuário, ele é alérgico. Então, você é um dever seu, se você perceber erro, ilegibilidade, você não consegue definir que na letra o que é aquilo ali, então você não é um dever seu recusar. E no segundo parado, é vedado ao profissional de enfermagem, então é proibido de toda maneira, não pode de toda maneira, o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência, emergência e regulação, conforme a resolução vigente. Então, se for um caso de urgência e emergência e precisar, e você poder prescrever à distância, ou cumprimento da prescrição à distância, ok. Mas fora isso, é proibido, você não pode. Bem? Vamos lá. No artigo 351, é um dever seu responsabilizar-se por falta cometida em sua atividade profissional, independente de ser praticada individual ou em equipe, por imprevisto, imprudência ou negligência, desde que tenha participação no conhecimento prévio do par. Então, você é um dever você assumir. Seja você, seja a equipe que você faz parte, e seja uma pessoa que você é preceptor de estágio, por exemplo, você tem que assumir. No parágrafo 1, quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída à medida aos atos praticados individualmente.
tá? O artigo 52 em diante, a gente é extremamente importante. Eu trouxe aqui só dessa maneira para causar exatamente curiosidade e interesse de vocês. Vocês precisam entender a importância do sigilo, principalmente em tempos de hoje, onde as comunicações em redes sociais estão lotadas, né? Então a gente precisa ter cuidado com o sigilo, com a exposição dos casos que a gente cuida. Tá? Então, é importante manter sigilo, e esse sigilo ele se direciona tanto para os casos dos clientes, dos pacientes, dos familiares, da coletividade, dos colegas, de um erro que um colega cometeu, você precisa manter sigilo, não pode sair contando para todo mundo, né, que o colega cometeu esse erro, e assim vai. Então, a importância do artigo 52 em diante, no capítulo 2, que fala sobre dever, que é um dever nosso. A gente não pode esquecer disso, nunca. E aí a gente entra no artigo, no capítulo 3, que vem as proibições. O que é proibido para mim, enquanto profissional, fazer? As proibições, elas são diversas, as proibições, elas são diretivas, e elas vão do artigo 61 ao artigo 102, tá? Então, eu vou compartilhar aqui outra página com vocês, para que vocês entendam, né, sobre a questão, né, dos artigos. Bora lá. Rapidinho, gente. Volta aqui. Abrir, tá? Estou abrindo o módulo de vocês. Se vocês tiverem na mão, vocês podem ir, né, até a página final do módulo, onde tem o código de ética. Não sei o que está acontecendo com o meu computador, que na hora de abrir, eu não estou conseguindo abrir as páginas, compartilhar com vocês. Mas é diante desse... Vamos aí ver o que se abre, tá? É a importância de a gente conhecer as proibições, né? A gente, quando o código traz que é proibido, o código ele não quer simplesmente
Acho que voltou agora a fumar, né? Não sei o que aconteceu. Deu um errinho. Vamos aqui de novo. Tentar ver se a gente consegue, tá? Eu percebi que tinha pausado ali sozinho. Então, agora a gente está aqui para tentar trazer de volta, tá? Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu peço para vocês que abram mais uma vez o módulo de vocês, tá? Vocês vão abrir, vou tentar abrir ele aqui no meu celular, para ver se fica mais fácil. É que eu compartilhei comigo, meu Deus, deixa eu ver se está aqui. Meu celular aqui, vou tentar abrir no meu celular, tá bom? Módulo bioética. Vou abrir pelo celular. Olha como o celular tá chique aqui, ó, gente. No suportezinho. Vamos lá. Então, se a gente vai lá no final do módulo, na página 7, onde começa o código, você vai ver que é tudo isso que a gente vem estudando, tá? Então, quando a gente vai lá, o capítulo 3, que começa na página 15, tá? Onde vem todas as questões inerentes e responsáveis pelas proibições, tá? O que é proibido, né? Vamos voltar aqui para o slide. O que é proibido dentro do capítulo, né, das proibições, do 61 ao 112. A gente começa a perceber que é o capítulo mais extenso. Os direitos, a gente voltar aqui, deixa eu pegar aqui, voltar no... Vai do artigo 1º ao 23. Então, são 23 artigos. No capítulo 2 de dever, vai do 24 ao 60. Então, o que é um dever nosso. Se bora fazer a conta, 60 menos 24, né? Vou fazer aqui, que eu estou ruim de conta, viu? Vou fazer aqui no papel. São 36. Então, o primeiro tem 23 capítulos, os direitos. O capítulo 2 tem 36. E o capítulo 3, que é da proibição, ele tem, no total, 42. Então, ele é o maior capítulo no que se refere às explicações do que eu posso, do que eu não posso, do que é proibido para mim, tá? Então, dentro desse lugar, a gente precisa ficar atento a esses artigos, porque eles vão servir, né, de direcionamento para que a gente entenda o que realmente a gente não pode fazer, tá? Então, ele é como se ele fosse uma organização do que, do que é um dever meu diante das proibições, tá? Então, eu convido vocês a lerem as proibições, entenderem as proibições, mandarem dúvidas sobre as proibições, e que a gente discute sobre elas. E quando voltar às aulas presenciais, a gente também vai voltar diretamente. Mas uma coisa importante diante das proibições é aquilo que é proibido. Eu não posso fazer. Vou dar um exemplo.
Artigo 66. É muito importante esse artigo porque, de novo, no nosso meio, nas nossas cidades, onde que como é que fala a palavra? A roubalheira é grande no que se diz respeito a dar um jeitinho. O artigo 66 traz é proibido permitir que seu nome conste no quadro de pessoas, no quadro pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento com gênero, quando nesta não exercer função de enfermagem estabelecida na legislação. Então, é muito comum emprestar esse nome, ganhar uma pontinha por fora, dar seu nome e ali você nem participou. Você não tá. Tem uma pessoa que não tem correnda, só que o nome é o seu. Então, é proibido. Então, gente, leiam e façam uma atividade. Essa atividade vai valer 3 pontos, né? Onde você vai trazer as proibições. E dentro dessas proibições, você vai escolher 3 proibições e vai trazer 3 exemplos tirados da internet, de exemplos que ocorreram, pessoas que infringiram esses artigos, tá? 3 exemplos, 3 proibições. De 42, vocês vão escolher 3. Combinado? E aí o capítulo 4 fala das infrações e penalidades. Então, quais são as infrações, né? E aí no artigo 108 ele vai trazer as penalidades a serem impostas pelo sistema de conselhos, que é o Conselho Federal e o Conselho Regional, conforme determina o artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 73. Para quem não conhece essa lei é que fundamenta a profissão de vocês no Brasil, tá? Quais são as penalidades? Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito do exercício profissional, tá? Então, essas serão as penalidades. Quais são as infrações, Laísa? As infrações são todos aqueles que você cometer em cima, né? Diante dos seus deveres e suas proibições. Então, você infringiu o que o código disse, você terá essas penalidades. O que são essas penalidades? Vamos lá. A primeira advertência verbal consiste na admoestação do infrator, então, no confronto, né, do infrator de forma verbal, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. A admoestação é chamar a atenção, né? Conversar com essa pessoa diante do que aconteceu, tá? Então, chamaram a atenção de uma pessoa a registrar no prontuário de maneira reservada na presença de 2 testemunhas. O que é a multa? Consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da unidade da categoria profissional, quando pertence o infrator em vigor do ato do pagamento. Se for hoje e a unidade é R$500, eu posso pagar de 1 a 10 vezes. Gente, é muito importante você ficar atento com isso, porque tem muito em pegadinha de prova, pegadinha de concurso. Em vez de estar a anuidade da categoria, dá salário. E não é do salário, é da unidade. Laísa, pode ser do salário? Sim, se for da instituição. Se você estiver infringindo o código de conduta da instituição, que cada instituição tem a sua. Mas a gente está falando do conselho, tá? Então, a advertência, chamar a atenção de maneira reservada, com 2 testemunhas, tá? E para constar no prontuário do mesmo, que é o prontuário. Quando você dá a entrada no conselho, vai criar-se uma pasta com seu nome, seus documentos, a faculdade que você formou, os cursos que você fez, as especializações, as entradas, tudo que acontecer com a sua vida profissional vai estar ali. Então, se você é chamado, né, atenção pelo conselho, você precisa ter de forma reservada nas presenças de 2 testemunhas. Isso pode acontecer também em empresas, tá, gente? Mas aqui a gente está falando da categoria. E a multa é de 1 a 10 vezes o valor da anuidade do ano vigente. Vocês sabem que todo ano há um aumento da anuidade, sabe? Bora lá.
O que é censura é muito importante prestar atenção neste capítulo, ou neste parágrafo e essa penalidade. Muita gente confunde censura. Censura, gente, lembra da época da ditadura, que era censurado, então não era exposto, era censurado, era oprimido. Então, na censura, você vai ser exposto em repreensão, você vai ser censurado, né? Então, você vai ser censurado, não é permitido o que você fez. Mas, por exemplo, você vai ser exposto, vai ser divulgado nas publicações oficiais do sistema, nos diários oficiais do sistema, conselhos, né, Corém e Cofem, e nos jornais de grande circulação. Vamos dar um exemplo. Laísa cometeu um ato que a penalidade dela foi censura. Então, vai sair lá no jornal de grande circulação o conselho, uma nota da minha censura diante daquela, né, aquele ato que eu cometi. Imagine a vergonha, tá? Então, suspensão. O que é a suspensão, gente? Então, quais são as penalidades? Advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação. São 5, tá? Então, a primeira advertência verbal, a segunda multa, a terceira censura e a quarta suspensão. Consiste na proibição do exercício profissional. É proibido durante um período. Então, é suspenso, é proibido de exercer naquele período, depois você volta. Num período de 90 dias. Antes era menos, era 60 dias, agora é 90. Será divulgado também no sistema conselho, nos órgãos, empregadores e comunicados. Então, o hospital que você trabalha vai receber, ó, Laísa está proibida de trabalhar aí durante 90 dias. Bom, suspensão é um tempo, início, meio e fim. E o que é cassação, a quinta penalidade? Consiste em perder o direito de exercício da profissão durante 30 anos e será também divulgada nas redes do sistema conselhos e nos jornais de grande circulação. Laís, e por que não é a vida toda vitalício? Porque se entende que a pessoa pode aprender com o erro, tá? Então, são 30 anos. Mas em 30 anos, a pessoa pode se reinventar, se construir uma nova profissão, mudar de ramo. Né? Mas se ao final dos 30 anos quiser rever a sua profissão de enfermagem, pode, tá? Então, não é a vida toda. O que é cassação? Questão de prova certa. Né? Não é a vida toda. Ela ficar a vida toda sem ter o registro. Não, são 30 anos. Então, essas são as penalidades. E aí, a partir do sexto parágrafo do capítulo, a gente vai trazer as penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator, lá naquele prontuário que eu expliquei lá na censura, na advertência verbal. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação em todas as categorias que foi inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena. Por exemplo, aí eu tenho um conselho, uma carteirinha da Bahia e do Pernambuco. A minha infração foi na Bahia. Eu vou ter a carteira de Pernambuco também retida, se for suspensão ou cassação. Não vou poder exercer em lugar nenhum, tá? Sendo devolvida após o cumprimento da pena, ou 90 dias sem suspensão, ou em 30 anos da cassação, tá? Então, vamos lá. O artigo 109 das penalidades e infrações, ele vai trazer as penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são de responsabilidade do Conselho Regional. Serão registradas no prontuário do profissional de enfermagem e a pena da cassação do direito de exercício profissional é de competência do Conselho Federal, conforme disposto no artigo 18 da Lei 5.905 de 73. O que é isso? O Conselho Regional Bahia, ele vai só julgar aqueles casos que você teve aqui na Bahia, até suspensão. Se ele achar que você tem que ser cassado, é o Conselho Federal que vai fazer esse julgamento. Então, a competência do Conselho Regional é até a quarta penalidade, a quinta é do Conselho Federal.
No parágrafo único diz, na situação que o processo tiver origem no Conselho Federal e nos casos de cassação do exercício profissional, terá instância superior na Assembleia, tá? Então, a gente vai ter essa Assembleia Geral para definir se pede ou não pede. Então, para a graduação da penalidade, para saber que penalidade eu vou receber, se é advertência, é multa, é censura, é suspensão, é cassação, vai ser na perspectiva da graduação, vai ser na gravidade da infração. Então, primeira gravidade, vai ser, para definir qual penalidade, vai ter gravidade da infração, circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o que aconteceu, tá, diante disso, dano causado, qual foi o dano causado e o resultado dessa infração, e os antecedentes, se eu tenho processos anteriores, tá? As penalidades previstas nesse Código SOREN poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração de mais de um artigo. Se eu infringir mais de um artigo, aí eu posso ter multa, mais censura, mais advertência verbal, assim. Então, tem que ser mais de um artigo para ter mais de uma penalidade. Tá? Mas de vez eu posso ter mais de uma penalidade? Posso. Posso pagar a multa, eu posso ser censurado, eu posso ser suspenso. Posso. Ok, pessoal? Ficamos por aqui no que se diz respeito ao nosso código de ética. Leiam, anotem suas dúvidas e vejam o que é possível para a gente. Ok? Beijo grande.